Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui para esse canal, sentada. Estou aqui na mesa de casa, estou de óculos, mudanças aconteceram. O último vídeo que eu gravei, se eu não me engano, foi em março, que foi o Bookshelf Tour. Estava gravando alguns vídeos para o canal, alguns vlogs, mas eu não tô conseguindo focar, gente, em gravar vlog, porque eu esqueço que eu tô gravando vlog. E aí quando eu volto, eu falo pra caramba. Mas tem um vlog finalizado, que é só renderizar pra postar no canal. Mas eu acho que esse vídeo vai ser postado antes. E esse vlog que vai ser postado foi um vlog de maio, e eu vou tentar concluir um vlog de junho com Bienal e tudo mais. E vocês vão ver. Mas vocês estão vendo que eu tô postando shorts do Instagram, ou do Instagram, olha, do YouTube. Então, eu estou aqui para mais um assunto, e para mais um assunto que eu queria gravar sentada. Esse é um assunto, gente, porque, tipo assim, eu falei pra vocês no último vídeo da resenha de liturgia do ordinário que eu queria gravar mais assim, sobre assuntos e conversar com vocês. Só falar o que minha mente está pensando e conversar com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações de sininho para não perder absolutamente nada. E pra quem me acompanha aqui no YouTube e não me acompanha no Instagram, eu tenho um Instagram literário. E lá não tá sendo só literário, tá, gente? Porque o Instagram eu tô postando algumas coisinhas de looks, algumas coisas, tá sendo Instagram, tá ficando bem legal. Então eu tenho um Instagram e eu vou deixar ele aqui na descrição. E também tem um TikTok. O TikTok, ele é meio a meio, porque ele tem uma parte literária, mas ele vai falar muito mais sobre moda. Então se vocês quiserem me seguir no TikTok, também vai estar aqui. E vamos lá para o assunto. Esse ano, foi um ano de algumas coisas, algumas mudanças que eu fiz na minha vida. E algumas dessas mudanças eu tinha falado no vlog do final de ano, né? O último vlog do ano, com o vlog da virada. Que eu queria ter algumas mudanças na minha vida, algumas metas que eu tinha. Algumas, óbvio, a gente não cumpre, a gente coloca e não cumpre, e outras a gente cumpre. Uma delas já tá sendo cumprida, tá? E depois eu vou falar mais sobre isso. E outra que tá sendo cumprida é sobre me informar mais, saber mais as notícias do mundo. Eu, Hannah, particularmente, não gosto de jornal, de televisão, em TV aberta, porque eu acho muitas coisas manipuladas, porque a gente que sabe, assim, de notícia, e eu não gosto de ver, porque no jornal, gente, eu não curto. E tem muitas notícias que não são passadas. E eu queria uma fonte para eu me informar do que estava acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na minha área de trabalho, que é a área de marketing. Então, o que está acontecendo de marketing novos de empresas, as maiores tendências da semana de marketing, slogan, tudo mais, o que está sendo reformulado. Então eu queria saber dessa área, queria saber de economia, queria saber de geopolítica, que é uma área que eu também gosto bastante, porque se eu não me formasse na área da comunicação, eu iria para a área de relações internacionais. Então essa área é uma área que me puxa bastante. E queria notícias do mundo, de ciência, de tudo mais. Que estava sendo informado ali, que às vezes não passa na TV aberta, não passa em algo, porque, né, a gente não tá acompanhando muito, e eu não acompanho muito o jornal. E aí, eu fui ler o The News, que eu já tinha ouvido falar há muito tempo. E eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assinar, que não é uma assinatura, tipo, paga. Você assina lá, você faz sua inscrição e você recebe todo dia uma newsletter no seu e-mail com as notícias do dia. Eles têm várias coisas, tem de business, tem de... pra quem gosta também da área de comunicação, tem um só pra isso. Mas The News são as notícias do que tá acontecendo no mundo inteiro no seu e-mail. E isso é incrível. E tem uma notícia que foi gerada aí nesses últimos dias, que é a notícia do ChatGPT, ou da inteligência artificial, que é a mesma coisa. ChatGPT é uma inteligência artificial, está afetando o cérebro da nova geração e da nossa geração Z, para quem é da geração Z. E eu falei, por que não gravar um vídeo sobre isso e falar também sobre outro assunto que rendeu no TikTok. Eu não lembro se foi ano passado, se foi no começo desse ano, no final do ano passado, que foi um assunto, eu não sei se vocês lembram desse assunto, que uma TikToker, uma booktoker, pra quem é do meio literário aí, ela gravou um vídeo falando que ela terminou um livro por leitura dinâmica. E aí eu vou explicar pra vocês o que é tudo isso. E
O tema desse vídeo é rufem os tambores. O que será que estamos fazendo por engajamento ou não? E a disfuncionalidade do nosso cérebro. É esse o tema desse vídeo. Por quê? Parando pra pensar, gente, vamos falar, tá? Então, talvez esse vídeo fique longo. Uma coisa que eu sempre ouvi da minha vida inteira, eu tô na parte do meio literário há muito tempo, e eu sempre ouvi de várias pessoas o quanto é difícil ler livros clássicos, o quanto é difícil parar, prestar atenção e ter foco, e o quanto essas pessoas não gostam, às vezes, de ler uma leitura acadêmica, uma leitura que elas precisam ler para sua faculdade, elas fazem resumo e tudo mais, e elas sempre pedem pra inteligência artificial fazer o resumo. Eu entendo, gente, porque eu também utilizo o ChatGPT, tá? Não tô falando aqui como se eu fosse a única da minha geração que não utilizasse. Eu utilizo. Então, enfim. E aí, teve uma pesquisa que rolou recentemente, se eu não me engano, da área da ciência, o quanto estamos emburrecendo. E eu já vi vários vídeos também sobre isso, e o quanto realmente estamos emburrecendo. Eu vou dar a minha síntese, a minha coisa, né, a minha explicação, porque eu, na época da pandemia, eu senti que eu emburreci bastante, tá? Já digo pra vocês. Mesmo lendo livros, mesmo lendo clássicos, mas em algumas coisas eu sinto que eu emburreci. Por quê? Mesmo na pandemia, quando rolou a pandemia, eu não aguentava ver jornal. Foi esse o meu problema. Eu não aguentava ver nenhuma outra fonte de pesquisa, e a minha fonte de pesquisa virou o TikTok e o Instagram. Então tudo que acontece nas redes sociais, que eu tava sabendo, então a maioria das coisas que acontecem nas redes sociais, se você me perguntar, eu sei sobre cultura pop, eu sei sobre fulano de tal, de Selena Gomez e Justin Bieber, eu sei dessas coisas assim que são futilidade, gente, não é algo útil. E aí, na época da pandemia, eu sabia de tudo do entretenimento e não sabia das coisas que realmente estavam acontecendo no mundo, porque a minha mente, ela criou um bloqueio, porque eu só precisava daquele momento, daquele espaço, porque a gente já estava passando por um momento tão pesado, e eu precisava daquele espaço pra, sabe, desacelerar. Então isso foi tanto na literatura, tanto nas notícias, jornais, TikTok, Instagram, nas redes sociais. E aí, como eu falei, ano passado eu já tava sentindo que eu tava bem emburrecendo. E aí eu fui fazer alguns cursos, terminei o ensino médio, fui fazer alguns cursos. E eu falei, cara, eu preciso saber mais sobre notícias, eu preciso saber. E pra minha área, eu preciso saber o que tá funcionando no mercado. Mas não é só pra minha área, pra outras áreas também a gente precisa saber o que tá rolando no mercado. E aí, a gente sempre tem, óbvio, a gente sempre tem que estar se atualizando de tudo, gente. E eu, desse sentido aí de leitura dinâmica e tal, eu vou entrar nessa outra vibe. Mas a gente criou um bloqueio de que a gente não precisava, a gente só precisava de entretenimento. Então eu já ouvi várias discussões na internet de que a leitura ela é para ser divertida, a leitura eu tenho que ler algo que só for para me divertir. Óbvio que muitas das vezes eu mesmo leio muitos livros que me fazem, sabe, sentir aquele coração quentinho. Amo livros assim, amo livros de romance, amo livros de histórias de fantasia que me levam para outro mundo. Que, óbvio, eu consigo tirar algo de bom, porque a gente tem que pensar no que a gente tira de bom também dos livros, porque às vezes a gente está sendo influenciado por coisas não muito legais. E isso eu tô falando tanto para não crente, tanto para cristão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas nós cristãos também temos que estar com os olhos focados, porque às vezes a gente está reproduzindo coisas que a gente está lendo, a gente está assistindo, porque as coisas na visão do mundo estão muito erradas, gente. A gente sabe que a maioria das séries, dos filmes, não tem valores e princípios cristãos, e a gente está implantando isso no nosso coração e na nossa mente, e pensando que tá tudo certo, que se o filme de romance está fazendo isso, se o livro que eu tô lendo tá fazendo isso, eu posso fazer e tá tudo bem. E não tá tudo bem, tá? Não tá tudo bem. Mas, voltando para esse assunto da tecnologia, essa reportagem do cientista fala que fizeram alguns testes e os adolescentes de hoje e os jovens adultos estão emburrecidos. Eles estão dependentes da inteligência artificial. Isso é um fato, que eles não conseguem fazer uma prova
tipo assim, de pensar eles, porque eles estão vivendo na era da inteligência artificial para um trabalho, para fazer qualquer coisa, atividade que possa crescer. Enfim, nem lembro mais o que estava falando, que eu tive que fazer uma pausa, fazer outras coisas, mas na verdade é o que eu falei bem errado. Estou emburrecida. Eu não lembro se foi uma prova que eles botaram para os adolescentes fazerem. Eu não lembro o que foi. Foi algo que eles fizeram, perguntaram para usar assim inteligência artificial. E eles não sabiam o que responder. Justamente porque, mesmo as perguntas mais simples, isso eu entendo, porque mesmo coisas tão fáceis que se fosse eu pensar, eles pediam pro ChatGPT ou pra qualquer outro, Gemini, sei lá, qualquer outro, Siri, responder. Tá um barulhinho na rua, calma. E aí houve essa pesquisa. E eu tava pensando nesses dias, né, eu tava falando até ontem com a minha mãe, que os brinquedos de hoje em dia, e agora já entra na nova geração, na geração do meu irmão e dos meus primos, que os brinquedos de hoje em dia, gente, são horrorosos, são feios. E eu tava relembrando de alguns brinquedos que eu tinha, e eu tava pensando em algo que eu vou fazer, que eu tô pensando em fazer. E quando você pergunta para as crianças de hoje em dia, a gente vê que elas não têm a mesma imaginação que tinha antigamente. E isso pode ser um déficit do que a gente está vendo na tecnologia, que está muito avançada. E as crianças, elas não brincam mais, elas não imaginam mais, elas não pensam mais assim, tipo, vou criar. Porque elas não têm o que criar, porque elas só estão ali. Tipo, tudo que elas querem, elas têm um conteúdo pronto. E ali, a gente já bate num negócio. Gente, eu tô gravando e toda hora vem barulho. Que é isso? Tava gravando, tava tudo certinho. E isso a gente já vem, né, com muitas outras causas, que aí seria outro vídeo de... Enfim. E as crianças hoje, elas têm um conteúdo pronto, elas não precisam pensar pra criar. Se elas querem ver um tal coisa de slime, elas abrem no YouTube e vão ver. E isso, sim, pegou coisa da minha época, mas joguinhos, agora tudo são joguinhos. Eu convivo com pré-adolescentes de 12 anos, então eu sei disso. E na minha época também tinha, tudo bem, mas sempre teve o tempo certo de ver TV, o tempo certo de brincar, e a imaginação não está sendo estimulada. Alguns pais estão estimulando, né, para não ter vício em telas, mas é muito difícil, porque todas as crianças têm um celular, têm contato com alguma rede social. Mas, Jana, o que isso entra? Por que entra o assunto da literatura? O que nesse assunto tem a ver com a literatura? É isso que eu vou te explicar, a minha conexão que eu fiz no meu cérebro. Enfim, alguns tempos atrás teve uma polêmica no meio literário, que teve vários vídeos no YouTube, no TikTok, em todo canto, falando sobre leitura dinâmica. E o que é a leitura dinâmica? Eu já devo ter explicado já no começo desse vídeo, mas a leitura dinâmica nada mais, nada menos é a leitura que você faz só passando, na verdade é passando o olho e pulando para as partes que você acha importante. Tipo, eu já ouvi falar que, assim, para quem é leitor entende, quando é uma explicação muito assertiva de uma parte do mundo de fantasia, às vezes você pula porque você tá achando muito chato e você pula pro diálogo logo. Muitas das vezes, o meu cérebro, ele fazia isso, de, tá muito chato essa descrição, vou pular pro diálogo, mas eu sempre voltava pra essa descrição porque eu achava que ela poderia ter alguma coisa importante nesse mundo de fantasia que eu li, porque isso pra mim, eu tenho uma coisa que tá acontecendo comigo depois de algumas coisas, é que tá muito difícil imaginar um novo mundo na fantasia, porque eu não tô o tempo pra pensar no mundo fantasioso, no mundo novo, eu não tô pensando, prefiro passar o meu tempo lendo algo que não me faça pensar. Errado, isso eu tô falando do meu exemplo, tá, gente? Porque muitas das vezes eu só quero relaxar, é o meu tempo de folga.
E então, muitas das vezes está difícil imaginar, mas estou voltando a ler fantasia, tá, queridos? Eu tô voltando a ler fantasia. Depois eu vou gravar um vlog de leitura de um livro de fantasia, porque eu tô motivada de novo. E aí, a gente sempre pula essa parte. Ou quando tem aquele livro chato. Muita gente fala que eu fui uma testemunha do livro Pessoas Normais, de Sally Rooney, que é um livro que ele realmente não tem travessão, ele não tem aspas, ele não tem nenhum ponto, nenhuma notificação de que vai ter um diálogo. Então a gente vai ter que ler tudo, porque a gente não sabe quando tá tendo diálogo ou não. Porque ele é tipo um fluxo de pensamento. E aí, essa pessoa, essa booktuber, BookTok e BookTube, porque ela também faz vídeo pro YouTube, mas ela é mais famosinha no TikTok. Ela fez um vlog que ela tava fazendo uma maratona e ela queria terminar uns 2 livros. E aí, nesses 2 livros... Não, foram 3 livros, se eu não me engano. Aí teve 2 livros que ela fez leitura dinâmica e ainda falou que o livro é chato e tarará. E que ali ela conseguiu ler o livro. E aí... muita gente concordou com ela, tipo, cara, você lê muito, você já leu 100 e poucos livros no ano. E teve muita gente que discordou. Eu fui aqui e discordei. Por quê? Nessa época e nessa era do digital, das redes sociais, muitas das vezes a gente está sendo influenciado e a gente está se comparando com pessoas que, na verdade, não estão fazendo nada, entendeu? Por quê? Essa menina, ela lê por ano 120 livros. E livros, assim, que, cara... Nossa, livros calhamaços, sabe? Calhamaços, pra quem não sabe, são livros que têm mais de 500 páginas. E ela lê esses livros muito rápido. E aí, muitas das vezes a gente entra nessa comparação. Eu, esse ano, não li nem 20 livros. E às vezes eu me comparo comigo mesma. Tipo, em 2022, eu lia tanto livro, eu li quase 80 livros. Então, eu fiquei me comparando comigo mesma. E a gente precisa entender que a leitura, ela não é uma meta. A leitura, ela não é aquilo que a gente vai ler rápido. A leitura, ela precisa ser apreciada. Então, muitas das vezes, eu me comparava com o ritmo que outras pessoas liam alguns livros que eu já li. Então, eu ficava muito desanimada de ver um vlog de leitura por conta disso. E isso é errado, né? Mas nosso cérebro entende que a gente tá fazendo errado, mesmo a gente lendo, e tá no nosso momento, no nosso tempo. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de vários assuntos polêmicos, porque um desses assuntos, e aí a gente vai entrar e fazer essa associação com inteligência artificial, é que muita gente fala de literatura clássica e de por que não ler livros clássicos ou por que pedir pro ChatGPT resumir para algum trabalho. E justamente é porque não quer parar para pensar, não quer parar para entender aquele vocabulário novo, aquele vocabulário mais antigo, mais rebuscado, e a pessoa não quer, entendeu? E muitas das vezes, tipo assim, eu já li alguns livros clássicos. E teve algumas edições que eu já li que não foram edições que tinham uma tradução, aquela tradução mais fácil de eu entender. Mas foi por conta desses livros clássicos que o meu vocabulário aumentou demais. A forma de pensar também, a forma de entender algumas coisas do mundo, de estudar, foram por causa desses livros. E aí... o que eu queria falar nesse vídeo é que estamos procurando as coisas mais fáceis. A gente está procurando nas redes sociais algo muito fácil, na inteligência artificial também, porque a gente não quer parar para pensar. A gente não quer usar o nosso cérebro para pensar. A gente quer usar o nosso cérebro para momentos de relaxar. E aí que está o problema, porque estamos ficando deficientes na área do pensamento. Estamos ficando deficientes na área da criatividade, porque tudo a gente está copiando de outra área, de outra pessoa, e é um copiando o outro, um copiando o outro. Estamos na área de inspiração, de criatividade, na área empresarial, na área, qualquer área. A gente não está pensando, a gente só está reproduzindo pensamentos de outras pessoas. E a gente tem muita convicção disso, porque o que é que mais fala nos assuntos do Instagram, o que mais fala nas redes sociais, é sobre assuntos fúteis. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eu vejo muito mais informações, eu sei mais informações
sobre a vida do Justin Bieber do que sobre algo que tá acontecendo no mundo. E foi aí que eu me toquei e falei, cara, caí na real. Não dá pra viver assim. A gente precisa parar pra pensar e saber o que tá acontecendo com o mundo. E isso, gente, é uma forma de manipulação na nossa mente, de massa, de a gente concordar com o que a manada está dizendo, porque a gente não vê nada de lado A nem de lado B, a gente só vê o que a gente quer ver. E isso é um problema das redes sociais. Eu vou lá no ChatGPT, eu vou pesquisar algo que eu quero ver, algo que eu quero entender, sabe? Algo que ele pode fazer por mim. Mas eu não vou nunca perguntar algo que eu não tô interessada. Porque a gente não lê, a gente não quer saber o que está acontecendo no mundo da política, a gente não quer saber o que está acontecendo no mundo dos famosos, no mundo dos empresários, do slogan, do marketing. A gente não quer saber de nada, a gente só quer saber do que tá fazendo bem pra gente. E a gente não quer pensar. E esse tá sendo o maior problema, como eu já falei várias vezes aqui. Porque, cara, aí eu já vou entrar na Bíblia. Quantos cristãos hoje em dia... cristãos, assim, crentes, que você vê que lê a Bíblia e não consegue interpretar o que a Bíblia está dizendo. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia? Óbvio que a gente recebe discernimento do Espírito Santo, mas tem muitas pessoas que falam que não lê a Bíblia porque a Bíblia é um livro difícil. Não lê o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento tem livros difíceis. Entendeu? O que a gente está fazendo? O que a gente está pensando? Enquanto a gente precisa buscar evoluir, a gente não busca, a gente busca só viver o nosso bel prazer. Então, é muita coisa, entendeu? Acho que eu falei quase 20 minutos nesse vídeo. Mas, cara, a gente precisa sair da nossa bolha, sabe? E precisa saber o que tá acontecendo. Quando tava as notícias de guerra aí, do Irã e de Israel, muitas pessoas estavam compartilhando fake news. Muitas pessoas estavam compartilhando fake news sobre a Bíblia, entendeu? Porque não leram, pegaram um resumo, pegaram o que viu do fulano da internet falando e estavam lançando. E isso pra mim foi o ápice, porque, cara, a gente não tá querendo pensar, sabe? A gente tá querendo sentar, pensar. Eu também vi notícias de autores que estão usando o ChatGPT pra escrever em livros. Vocês entendem isso? Como está o nível do ser humano? Mas é isso, gente. Eu não sei se ficou muito confuso esse vídeo. Espero que não, mas eu acho que ficou um pouquinho porque eu delirei. E espero que gostem. Como eu já falei pra vocês, esse é um assunto que é muito abrangente e que eu era pra fazer um roteirinho, mas eu acabei não fazendo porque eu só queria sentar e gravar o vídeo. E isso é pra gente pensar no que estamos fazendo. Se estamos realmente focados nas coisas, querendo saber sobre as coisas, ou só estamos jogando responsabilidade pra outra coisa, pra EA e tudo mais. É isso, gente. Um beijo e tchau!